Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, que é uma escritora de livros. Ela escreveu também um livro que vocês conhecem muito bem, que é esse daqui, Jujubalândia. E o nome dela é Mariana Caltabiano. Oi Mariana, tudo bem? Como surgiu a ideia de escrever o livro, Jujubalândia? De onde que surgiram os personagens? Que é um livro que as crianças gostam bastante. O Jujubalândia, quando eu era pequena, eu devia ter, sei lá, uns 8 anos, 9 anos de idade, na escola, eu gostava muito de desenhar um reino onde tudo era feito de comida. As montanhas eram de sorvete, os rios de chocolate, as nuvens de algodão doce, mas ainda não existia uma história, era só um desenho mesmo. Eram vários desenhos, casinha de pipoca. Eu ficava horas e horas imaginando esse reino da comida. Aí muitos anos mais tarde, eu fiquei pensando um dia como seria um livro que eu gostaria de ler se eu fosse criança. E lembrei que fazia esses desenhos no meu caderno de desenho. E aí comecei a pensar quem moraria nesse mundo de comida. Aí pensei, poxa, o Brigadeiro poderia ser um personagem engraçado, a Pipoca, que não para quieta, a Maria Mole, que é preguiçosa. E assim foram nascendo. O contato com esse universo de leitura quando você era criança foi muito importante nesse desenvolvimento. Foi muito importante. E quando eu fiz o Jujubalândia, eu queria fazer um livro que fosse muito divertido, que tornasse a leitura uma coisa muito prazerosa, né? Então por isso que eu pensei, vou tentar colocar coisas que acho que outras crianças também vão se identificar. Acho que outras crianças já devem ter tido a vontade de escorregar num tobogã de sorvete, ou pular numa cama elástica de gelatina, enfim. Fui colocando essas coisas. Que você imaginou dentro dessa história, o que você pensou assim, eu vou passar para as crianças esta mensagem? Eu acho que a principal mensagem é do equilíbrio, né? Porque a bruxa anorexica, que é a vilã, ela não come nada, né? E eu acho que a gente tem que ter bom senso. A gente não pode se entupir de doce, de porcaria, mas também a gente não pode se privar daquilo que é gostoso. Eu acho que a gente tem que chegar num equilíbrio. Esse é o primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro infantil. Livro infantil. E outra coisa também que as crianças gostam de saber é como que você resolveu, se transformou numa escritora. Porque tem essa passagem, tem uma época que você é só uma pessoa que gosta de escrever, de repente você edita um livro, você tem um livro editado e vira uma escritora. Então, eu trabalhava com publicidade e em publicidade eu era redatora. Redatora é a pessoa que escreve o que as pessoas vão falar no comercial, ou escreve o que você vai ler no anúncio. Esse era o meu trabalho. Então, de certa forma, já mexi um pouco com esse lado de criação. E eu resolvi estudar cinema, porque é uma parte importante também na publicidade você entender um pouco de cinema para quando você cria um comercial. Fui fazer um curso nos Estados Unidos, em Nova York, e estava tendo um curso lá de livro infantil. E eu fiquei assim, morrendo de vontade de fazer o tal do curso, mas não podia porque não tinha tempo. E comecei nas horas vagas frequentar as livrarias e estudar muito, olhar muito o que as pessoas estavam fazendo para a criança. E aí que eu me lembrei, se eu fosse fazer o livro, como seria? E lembrei dessa história de quando eu era pequena. E comecei a fazer o livro de uma forma bastante despretensiosa. Eu ia escrevendo, ia desenhando ao mesmo tempo. Parecia um trabalho de escola. Voltei para o Brasil, eu mostrei numa editora, eles gostaram e publicaram. E aí que eu vi que isso realmente era o que eu gostaria de fazer da minha vida. Aí que eu decidi mesmo ser escritora. Uma outra curiosidade, da onde que as ideias surgem? Como que você trabalha essa questão de ideia? Então, eu vou escrever um livro e aí tem que desenvolver essa ideia. Como é que você faz? Normalmente eu procuro temas que me inspirem. Coisas assim que me... como eu falei, um livro que eu gostaria de ler, sabe? Um tema que... Ou então uma mensagem que eu gostaria de passar. Por exemplo, tem um livro que chama Tampinha Tira os Óculos. Eu queria falar com as crianças que usam óculos e que acham que isso é um problema. Ou aquelas crianças que acham um problema elas serem diferentes das outras. Sim. Então eu parti de uma missão, vamos dizer, passar essa mensagem. Então para passar essa mensagem, que personagens que eu vou usar? Que história que eu vou usar? Então existe esse caminho também. Você tem esse trabalho assim, você vai e pesquisa assuntos relacionados ou aí você já imagina alguma coisa dentro do que você já sabe? Porque eu, por exemplo, quando eu vou escrever alguma coisa,
Eu tenho a ideia e depois eu faço muitas pesquisas em cima disso e vão surgindo outras ideias. Agora tem autores que não, porque ele já tem a ideia e já vai trabalhando naquela linha que ele tinha pensado inicialmente. Eu faço pesquisa o tempo inteiro, mas nem sempre é uma pesquisa formal. Eu faço muita pesquisa com o público, de conversar com as crianças e tentar entender o universo delas. E saber o que elas gostam, o que elas não gostam, por que elas gostam, por que elas não gostam. Então não é tanto uma pesquisa, por exemplo, de ir no Google ou no Wikipedia e pesquisar. Né? Por exemplo, já para o Brasil Animado, que foi uma animação que a gente fez aqui, a gente fez uma pesquisa gigante, porque o objetivo era falar sobre o Brasil, falar sobre a cultura brasileira, sobre a história do Brasil, geografia. Então a gente fez uma pesquisa enorme. Né? Já no caso da tampinha, foi muito mais uma pesquisa junto às crianças, de entender a cabeça da criança. Que é uma coisa que eu gosto de mostrar também, porque eu falo, as ideias vêm da nossa cabeça. Então a questão é como que as ideias vão parar na nossa cabeça. Então, e o escritor e quem trabalha com isso é um observador, é o que você falou, o tempo todo, basicamente você está pesquisando. Você vai na rua, você está observando a reação das crianças, a reação dos adultos. É mais ou menos por aí, né? Uma pesquisa constante, né? Para ter ideias. Uma outra forma de ter ideia, no caso do Arca de Ninguém, por exemplo, né? Que a história da Arca de Noé, todo mundo conhece. Aí eu fiquei imaginando, imagina se os bichos não quisessem entrar na arca porque eles tinham preconceito. Ninguém queria ir com as galinhas porque elas acordavam cedo, ninguém queria ir com os porcos porque eles cheiravam mal. E no fim eles têm que se entender, porque senão o mundo vai acabar. Sim. Então essa é uma outra forma, você pegar uma situação que as pessoas conhecem e pensar em modificar essa situação. Sim. Então esse seria um terceiro caminho, vamos dizer. A Mariana, além de escrever o Jujubalândia e vários livros, faz vários outros trabalhos conhecidos das crianças também. Às vezes não tem essa associação pelo nome. Eu queria que você falasse esse trabalho de outros personagens na televisão, na internet, que você tem também. Então, aqui no estúdio a gente cria o Iguinho, que é o portal de jogos, talvez vocês conheçam, já tenham jogado. E a gente faz os desenhos animados do Gui e do Estopa, que passam no Cartoon Network, passam na TV Cultura, às vezes. E eu faço a voz do Gui, isso é uma curiosidade que nem todo mundo sabe. Mas aquela vozinha, assim sou eu quem faz. Uma das coisas também interessantes é do Jujubalândia. Então, o Jujubalândia, ele acabou virando um programa na TV que se chamava Zuzubalândia. Ele tinha uma abelha chamada Zuzu que ela queria muito ser a personagem principal. E aí o programa começou a chamar Zuzubalândia. E tem também o site com os jogos de Zuzubalândia, que vocês vão poder ver lá o Suspiro, o Brigadeiro. Vocês vão reparar que alguns personagens eles mudaram um pouquinho de cara, porque a gente já está pensando como seria o desenho deles do melhor jeito para uma animação. E o Zuzubalândia é encontrado no Iguinho também. O Zuzubalândia é encontrado no Iguinho. E logo mais vão ter os DVDs do Zuzubalândia que passavam no SBT, que era com bonecos. Queria ver se você tem alguma mensagem para dar para as crianças, a importância da leitura, qualquer mensagem. Olha, continuem sempre lendo e escrevendo. Quanto mais vocês fizerem isso, melhor vai ser no futuro, porque ajuda muito. Qualquer profissão que vocês escolham, a leitura, o fato de você saber se comunicar, você saber ler e escrever bem. Bom, quem quiser ver nossos desenhos pode entrar lá no Iguinho, que o Gui vai estar te esperando, viu?